Oi, pessoal, e agora vamos começar mais um episódio do Letras em Cenas com o Clube da Meia-Noite. Já estão até chamando a Netflix de Universo Flanagan, que é o Mike Flanagan. E eu, particularmente, sou fã, porque eu gosto das adaptações que ele faz. A gente tem lá no YouTube já a Mansão. E agora ele tá fazendo Clube da Meia-Noite. Agora não, já faz um tempinho que saiu. Nós é que estamos fazendo agora o Clube da Meia-Noite. E o que eu posso dizer disso? Se a gente for comparar filme com o livro, para ver o que foi que ele fez de um livro adolescente, publicado em 1900 e alguma coisa. Ele vem com uma carga dos anos 80. Então tem, o que nós tivemos nos anos 80? Né? Tivemos Goonies, tivemos, né, os Goonies. Nós não tivemos assim tantos terrores. Os terrores que a gente teve no cinema foi mais Psicose, essas coisas que foi mais anos 70, né? Que passou aqui no Brasil nos 80. E os livros a gente ainda estava muito com aquela coisa do gótico, do século XIX. O século XX ainda não estava tão incorporado com a gente num terror mais profundo. A gente estava começando a sentir um pouco sentindo mais um pouco do Iluminado, né? E de outras obras, o Cemitério Maldito, e essas obras que ele escreveu, assim, que pesaram mais. O Christopher Pike escreveu essa história juvenil. São adolescentes que estão com doenças terminais. Nós temos uma leucemia, um câncer de tireoide, um AIDS, e esse personagem da AIDS no livro é muito interessante porque ele tinha tido um relacionamento homossexual e aí ele estava com um relacionamento hétero, que é muito o que se viveu nos anos 80 também, né? Teve muita essa liberdade, né? Evocando essa liberdade sexual. E então já era um início de uma liberdade sexual, e é uma garota também com o outro câncer, né? A Anya. A Anya, por mais que a gente fale da Ilonka, que é a personagem principal, né? Eles até fizeram uma inovação, colocando uma Ilonka negra, uma personagem negra. Tem a personagem japonesa, tem a personagem indiano, tem um personagem árabe, se não me engano, e um tipicamente americano, bonitinho, o Kevin. No livro não, no livro são bem particularizados americanos mesmo, e são menos personagens. E no livro eles correm atrás do que poderia acontecer com eles, o que tem para eles depois da vida, porque a morte já é certa, né? Então eles não têm mais a vida, então o pós-vida, o que será? Essa mania de contar as histórias acontece, eles têm esse Clube da Meia-Noite para fazer o entretenimento e ficam também contando os seus problemas psicológicos nas histórias. E o detalhe, a Ilonka com o Kevin, eles têm sonhos com um mestre. E isso também ocorreu bastante nos anos 80, essas coisas, essas crenças e essas religiões orientais que se baseavam em mestres, em reencarnação, em posturas mais universais. Então isso acontece no livro. A série é totalmente diferente, e o Mike Flanagan coloca alguns itens de terror. Ele coloca nas histórias que os garotos contam, né? Ele apimenta tudo com um pouco de terror.
E a própria casa tem um terror, no livro não tem. A própria casa aqui, a clínica, ela tem as suas histórias de terror. Tem personagens na série que não tem no livro. Então, a série, ela fica mais rica do que o livro. O livro fica até um pouco, né, se você lê o livro, você fala, nossa, que coisas tão diferentes, são bem diferentes, mas ele consegue atacar na série os verdadeiros medos da gente, mesmo colocando um fantasma aqui, a clínica um pouco assombrada com a sua própria história, né? Ele consegue colocar pra gente cada personagem com um medo real, sem ser só o medo do sobrenatural. Eles têm também o medo real, que eu acho que é isso que me dá mais pânico e é isso que me dá mais medo nos filmes do Flanagan, que ele pega o psicológico da gente e os medos reais, plausíveis, existentes, e transforma isso num filme, né? O medo da doença, que não tem cura, o medo da morte, o medo de perder um conhecido, o medo de não saber o que pode acontecer depois. Todos esses medos são piores para mim do que um medo de uma visão, de uma coisa assim. Todas as partes de terror e susto que a gente leva na série é baseado em outros livros do Christopher Pike. Então, o que acontece? Na segunda temporada, provavelmente, vai ser baseado em algum outro livro do Pike, porque a história da temporada 1 já foi toda tomada e toda feita baseada no livro 1. Então, o livro 1 não dá mais elemento nenhum para a série. Então, provavelmente, a gente está aguardando que continuem os outros livros, da mesma forma que você consegue ver temas dos outros livros nas histórias que eles contam no clube, e também temas dos outros livros na história do casal que aparece assombrando a clínica, e da seita que está lá rodeando, e que a Ilanka fica procurando uma cura para o que não tem, e essas coisas assim. Eu recomendo assistir a série, mas o livro está lá, o audiolivro já está lá no nosso YouTube, que agora tem uma arroba, se vocês quiserem procurar, né? Agora é @pensamentos nômades em série, ou então vocês procurem Pensamentos Nômades em Série, vai estar lá. Não se esqueça de se inscrever para receber mais avisos, porque já vamos ter mais livros. E eu queria saber se vocês querem mais livros, mais audiobooks, que eu estou me divertindo muito fazendo. Eu erro bastante, volto, faço. É uma diversão. É lógico que não é voz natural. Eu li o próximo vídeo que eu vou fazer, o livro Eu Que Li. Não ficou bom, mas eu me diverti muito. E não vai ser aquela vozinha de computador, mas não é a voz do GPS. Eu estou escolhendo umas vozes bem bacanas. E estou corrigindo bastante coisa, vocês não vão ouvir tão mal assim. Tá muito bom, eu acho. O próximo que eu tenho pronto é Os Sonhos na Casa da Bruxa. Eu vou até falar agora. Sonhos na Casa da Bruxa, do Del Toro, peraí que eu vou mudar aqui na TV, vocês olham. Então, aqui está ele. É o Gabinete de Curiosidades do Guillermo Del Toro. Eu fiquei, assim, com grande expectativa, porque depois da Forma da Água, Labirinto do Fauno e outras coisas que ele fez, que eu achei incrível também, eu fiquei realmente esperando e com muita vontade de... Eu fiquei esperando e com muita vontade de assistir. Então, a minha expectativa era bem grande, ainda mais que ele tem 2 contos do H.P. Lovecraft. E esse autor, ele seguiu um pouco do Edgar Allan Poe,
século XIX, gótico, terror. E o HP, ele tinha um verdadeiro pavor disso, de mundos paralelos e do que pode haver, assim, fora, né? Então, os contos deles são muito, muito, muito bons do que pode acontecer. E esses Sonhos na Casa da Bruxa, o conto mostra isso. O rapaz, ele vai para uma cidade na Inglaterra para estudar, e ele está lá fazendo um doutorado dele em matemática, e pelos cálculos matemáticos dele, por todas as coisas e tudo mais, ele consegue ver que dá para se tentar achar portais e fazer a travessia desses portais. E nisso, essa cidade tem um histórico com uma bruxa, né? E ele vai para a casa da bruxa. Então, o livro começa bem assim. Ele não sabe se os sonhos começaram com a febre ou se a febre começou com os sonhos. Isso já achei fantástico, você começar um conto assim, né? Que a própria pessoa não consegue explicar se ela começou a sonhar porque ela estava com febre ou se os próprios sonhos é que deram febre nela. Nossa, eu achei bem legal isso. Então, é um conto muito, muito bom. Agora, eu gostaria, assim, tem coisas que a gente sabe que é baseado, porque tem que ser atualizado, né? Tem que se passar mais, tem que modernizar. No livro a pessoa usa telefone público, então no filme pode-se não usar, se não for fazer no mesmo período, se quiser modernizar, pode fazer usando celular. A gente não vai reclamar desses pontos, né? Porque isso ajuda até a série, às vezes ficar um pouco mais rápida. Mas nesse aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não existe. Não existe isso. Isso não existe. Então, alterar a história de uma forma que coloque outros pontos, eu só tenho, lendo o livro, lendo o conto, que aliás fui eu que narrei, eu só tenho a dizer o seguinte, não iam conseguir filmar o que o cara escreveu, só pode ser isso. Então, fizeram uma história para ele conseguir chegar até a casa da bruxa, porque mudaram muito, 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 muito mesmo. Né? É como se você visse um filme que você sabe que você já leu o livro. Ai, aconteceu comigo também isso, com o Harlan Coben, o da Floresta, o Silêncio da Floresta. Eu sei quem era o assassino, eu sabia quem tinha ajudado. Quando eu vou assistir a série aqui, eles mudaram o final. O assassino, tudo bem, ficou a mesma coisa, mas os personagens, a trama do final foi alterada. Aí você fala, que porra é essa que eles fizeram com o livro do cara? Então, a síntese da coisa tem que ser mantida, né? Aqui, ok, a síntese até foi mantida, mas eu acho que eles mudaram todo esse início para fazer isso, para conseguir filmar, porque ele quis lançar os 8 episódios, né? 2 contos dele, 2 do Lovecraft e outros 3 de outros autores, também muito, muito bom. Como eu já tinha os Sonhos na Casa da Bruxa, eu fiz para vocês. E já fiz a nossa conversa de cenas, de letras em cenas. Então tá bom, pessoal, é isso. Eu preparo já mais algum, que eu tô com Covid. Já coloco também o livro da Casa da Bruxa. E vejo vocês mais pra frente, ok?